E a partir deste momento, a partir desta entrada do paquete dentro dele, dentro da alma dele, de qualquer coisa que se começa a mover dentro dele, ele discorre longamente, vai se tornando sucessivamente pirata, viajante, barco, praias distantes, ilhas, costas longínquas, torna-se tempestades, torna-se assaltos de piratas, torna-se mulher, torna-se, no fundo, criança também. Ele faz uma longuíssima viagem, acaba por viver um assalto a um barco, não é? Uma espécie de abordagem, uma espécie de pirataria que se entra dentro das veias, que corre dentro do sangue e que ele se transforma em vermelho, em luta, em feridas, em amores perdidos, encontrados, amores que esperam as pessoas quando regressam aos lugares de partida, aos portos de onde saíram. Discorre longamente sobre um conjunto muito grande de situações que, no fundo, é uma grande viagem cheia de perigos e cheia de assaltos e cheia de frescuras nas manhãs em que se chega e palidez nas manhãs em que se parte, como ele diz, não é? No fundo, de coisas muito encantadoras e muito cheias de beleza e de novidade, e outras muito aterradoras e cheias, do fundo, de ansiedade e de medos e de receios, mas que ele vai vencendo sucessivamente. Ele vai trazendo de uma maneira muito poética todo esse caminho, acaba por viver um assalto, acaba por encontrar um amigo inglês também que lhe ensina um grito antiquíssimo. Ele vai gritando, vai deixando entrar uma série de barulhos e de murmúrios, e de barulho das águas, e de murmúrios do mar, e de ondas, e de gritos de piratas, e de sons do mar, e acaba por ter um momento de êxtase que é quase como se fosse uma espécie de batalha, ou de assalto a um barco, ou de ser assaltado por um barco de piratas. No fundo, uma aventura que quase que o faz falecer de tanto sentir e de tanta emoção. Esta é a primeira parte do poema. A segunda parte do poema, ele regressa basicamente à infância, depois deste grande combate, deste grande sentimento de intuição de ter chegado a um clímax. Ele acaba por acalmar, regressar à infância, tornar-se outra vez criança, regressar à sua casa, à casa onde ele viveu com uma tia, que o embalava, que lhe cantava canções de amor, canções de embalar, canções para adormecer. Acaba por viver todo esse processo de regresso, acaba por acalmar toda aquela histeria dos sentimentos, como ele diz, acaba por olhar para o mundo à sua volta, no fundo sair dos mundos dos sonhos, volta ao mundo real, tão bondoso para os nervos, como ele diz, e acaba por, no fundo, no final, olhar novamente para um outro navio, para um outro paquete que vai entrando e que vem muito sujo, afinal, que é um paquete que, afinal, tem muito menos beleza quando está próximo do que quando está ao longe. Ele consegue imaginá-lo e sonhá-lo de certa maneira, mas ainda assim é um paquete que o enternece e que o comove, porque ele sente que este último paquete, mais uma vez, leva com ele, no fundo, os sonhos e a tristeza e a febre destas emoções todas que ele viveu, não é? Este último paquete acaba por ser outra vez uma espécie de amigo que o ajuda a sair desta dimensão de ansiedade e de sentimento e de emoção, e de regressar ao real com uma grande ternura, com uma grande comoção, e acaba por olhar o mundo à sua volta, acaba por ver a cidade já cheia de sol, cheia de luz, o cais quase que a esvaziar-se já de atividade, já vazio, não é? Outra vez, e acaba por perceber, faz uma metáfora muito bonita, que é a última metáfora do texto, que é um giro lento de um guindaste que ele vê mover-se no meio da cidade, um guindaste provavelmente de obras ou do porto mesmo, que se vai movendo, e ele, é como se ele visse quase que uma espécie de máquina, um compasso, algo que se movesse dentro dele, e que esse movimento desse guindaste fosse, no fundo, um semicírculo de uma emoção, algo que se move
dentro do corpo dele, dentro do coração dele, dentro da alma dele, e que isso de alguma forma o vai afastando de toda esta conjunto de histórias e de histórias da humanidade, mas também de um povo, do povo português, de uma época, e que de alguma maneira ele percebe que estas histórias todas, no fundo, esta ida à procura do outro, este encontro com o outro, é sempre algo que nos levanta quase que uma batalha, que um confronto, que um conflito, mas que depois regressamos, no fundo, a nós mesmos, e essa construção é uma construção comovida, é uma construção que nos obriga a reconstruir-nos e a ver-nos outra vez de uma maneira inteira e humana, no fundo. E faz-nos lembrar também aqui um bocadinho nós próprios, não é? Fernando Pessoa utiliza muito esta nostalgia de infância para contribuir também, pronto, para nossos sentimentos, digamos. Sim, no fundo, eu gosto muito deste poema, porque exatamente por isso que estás a dizer, porque ele, de uma forma muito simples, de uma forma muito quase que todos nós percebemos, e em Portugal, obviamente, nós temos esta questão com as viagens, não é? Com o mar, com o ir à procura, com os descobrimentos, e tudo, exato, a história de Portugal, exato. Não é? Mas no fundo ele quase que limpa esta ideia de que os descobrimentos foi uma coisa sem sangue, suor e lágrimas, sem dor, sem sofrimento, é quase que ele afronta esta ideia muito de que o descobrimento foi só uma coisa heroica, foi só uma coisa de uns quantas pessoas que, no fundo, nos construíram de uma maneira heroica. Provavelmente terá sido, muitas das vezes, muito difícil para muitos dos que partiram nos barcos, que chegaram a terras diferentes, que encontraram pessoas diferentes, que se comportaram, enfim, muitas vezes de formas ambíguas e que levou a grandes situações de conflitualidade e de muitas das vezes a coisas muito bonitas, porque se trocaram experiências, trocaram-se mercadorias, trocaram-se olhares, trocaram-se histórias, mas muitas das vezes também se criaram situações de grande poderio, digamos no fundo, essa ideia da colonização do outro. Acabámos por nos impor de uma forma brutal sobre o outro. Ele levanta isto com uma dimensão poética, com uma dimensão muito pessoal, muito íntima, muito de cada um de nós, de como é que isto também, no fundo, depois é, como estavas a dizer, quase que possível de perceber quando nós aprendemos a ler, a primeira vez que vamos à escola, a primeira vez que temos um professor novo, ou um professor nos contraria, ou o pai e a mãe nos dizem umas coisas que a gente não pode fazer, ou uma tia nos embala e nos faz adormecer, como mais tarde, e como no fundo essas histórias pequenas da nossa vida são grandes histórias, são aquilo que nos anima e nos faz ser todos heróis, de certa forma, da nossa vida, heróis daquilo que nós próprios fazemos, e como é que as pequenas coisas acabam por ser iguais às grandes coisas, aos grandes feitos, não é? Em cada um de nós existe um descobridor, em cada um de nós existe um colonizador, em cada um de nós existe um homem e uma mulher, em cada um de nós existem muitas histórias sobrepostas, e esta capacidade de sonhar, entrar e sair dentro do sonho, sabermos contar essas histórias. O Fernando Pessoa, e neste caso o Álvaro de Campos, neste poeta, falam muito bem, falam não só sobre o ponto de vista pessoal, mas também sobre o ponto de vista da nossa história, do nosso país. E isso é magnífico, é um poema que eu aconselho a ler. Ele tem sido muitas das vezes teatralizado, não só por mim, não só pela companhia, muitos outros atores, muitas outras, e até estrangeiros. Eu já vi os poemas feitos em francês, em inglês, e por isso é um poema que tem chamado a atenção e o interesse de muitos criadores, mas é um poema que conta muitas histórias daquilo que foi a Europa, daquilo que foi o mundo, foi aquilo nossa relação com a África, com o Brasil, com a Ásia, e por isso é um poema que eu chamo de um poema bandeira, porque ele, na verdade, é claramente um símbolo daquilo que é a nossa necessidade de conquistar o mundo, conquistar os outros e de conquistar-nos a nós próprios e superar-nos dia a dia, todos os dias, e transformar isso depois em histórias, em beleza, em flores, no fundo, em mar e em luz. É por isso que eu, na verdade, quis apresentar este poema e desafio-os a todos a irem ao teatro, a irem ao cinema, a lerem poesia e, no fundo, encontrarem também, através destas obras,
as vossas próprias histórias e a vossa própria maneira de contar a vossa história e de fazer a vossa vida um bocadinho melhor e transformar o mundo em algo mais importante e Mais interessante bonito. para todos. Muito obrigada, João.